visitas ao ginecologista. Quero saber se elas são cumpridas pelo menos uma vez por ano. A gente saiu, né, do Outubro Rosa, esse momento que a gente pede pelo menos para saber se você, né, tá lá e tá vendo se você vai lá, se cuida, faz seus exames. Sabe por quê? Problemas como mioma uterino, tipo de tumor benigno, pode ser evitado ou diagnosticado no início, evitando a evolução. Eu estou recebendo aqui um médico ginecologista, o doutor Veturielso Ventura, para responder, né, falar mais sobre esse assunto. Eu já estou aqui com ele. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ingrid. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês e que eu possa esclarecer. Muitas dúvidas, né? Mioma uterino. Agora, doutor Ventura, é o seguinte, esse é um problema que ele pode ser evitado com esse exame periódico? Bom, o mioma, a origem dele ainda é incerta. No entanto, alguns fatores podem estar envolvidos, como, por exemplo, a obesidade, a puberdade precoce. O fato de você ir regularmente ao ginecologista faz com que eles sejam diagnosticados em estágios iniciais. Então, como você bem falou, é um tumor benigno, mas que pode trazer sintomas pelo tamanho. Eles crescem para dentro do útero, causando sangramento, eles crescem para fora do útero, causando dor. E se eles forem detectados logo no início, eles podem ser tratados por métodos minimamente invasivos. Então, assim, doutor Ventura, só para a gente falar dessa menarca precoce, seria a primeira menstruação da menina por volta de quantos anos? Porque, assim, eu menstruei, acho que tardiamente para as meninas de hoje, com 13, 14 anos. Seria em torno de 9, 10 anos de idade. Porque o que acontece? O mioma, ele cresce pela ação hormonal, pelo estrogênio. Então, se a paciente tem uma predisposição e tem aquela célula já predisposta a formar um mioma e precocemente ela é exposta aos hormônios femininos, esse mioma vai crescer muito mais rápido e vai, digamos assim, adquirir um volume grande mais precocemente. Entendi. A gente tem uma tela para mostrar aí. Esse aí, a gente tem tipos de mioma, é isso? Isso, a gente está mostrando aí um útero e essa parte branca no útero, essa parte amarela são justamente os miomas. Então, o mioma que cresce para dentro do útero, ele é um mioma submucoso. O mioma que cresce só no interior da parede uterina, ele sempre vai originar na parede do útero e daí, então, ele pode crescer para fora ou para dentro do útero. O que cresce para dentro, como a gente está vendo ali, é o submucoso. E o que cresce para fora do útero é o chamado subseroso. Isso vai, essa localização do mioma vai determinar o tipo de sintoma que a paciente vai ter, como também vai determinar o tipo de abordagem cirúrgica que a gente vai poder fazer para a paciente, de acordo com a localização desse mioma. Então, os primeiros sintomas quais seriam? Dor, dependendo do tipo? Isso, do tipo. Então, o mioma subseroso, ele cresce, ele vai comprimir órgãos que estão próximos ali do útero, né? Ali a gente vê bem a classificação deles, identificados, né? Mostrar, gente? Isso, a gente já está conseguindo ver ali. Então, esse mioma subseroso, ele começa a crescer ali lateral, então ele comprime intestino, ele comprime bexiga, ele desloca o próprio útero do lugar e isso gera sintomas, gera dor pélvica. Aquele mioma que cresce dentro do útero, então ele vai agir junto com o endométrio, promovendo o processo inflamatório e causar os sangramentos. Então, o mioma submucoso é o mioma que vai promover sangramentos vaginais intensos. Então, aquela paciente detectou o mioma e ela tem muito sangramento. Isso seria, se a gente fosse detectar o que? Mais de 7 dias, mais de 8 dias, o volume também? Isso, ele aumenta volume e duração. Então, é uma hipermenorragia. Então, muitas vezes a paciente tem a sintomatologia e quando ela faz uma ultrassonografia transvaginal, detecta um mioma submucoso. E aí não vai ter tratamento medicamentoso. Infelizmente, vai ter que submeter a um procedimento cirúrgico. Mas a gente consegue tratar alguns miomas com tratamento medicamentoso, por exemplo, o anticoncepcional? O anticoncepcional, ele pode, digamos assim, diminuir os sintomas relacionados principalmente a sangramento, mas ele não impede o crescimento e o desenvolvimento. Entendi. Existem medicações que bloqueiam toda a produção hormonal. Então, consequentemente, o mioma diminui. São medicamentos que eles simulam a menopausa, que é o famoso Zoladex. É um período transitório em que a gente
usa essa medicação para que o mioma reduza de volume e, consequentemente, a gente consiga fazer uma abordagem cirúrgica melhor. A gente tem mais uma imagem? Isso. Ali a gente consegue ver no útero real, aqui, dentro do útero, o mioma submucoso. Então, é aquele que sangra. Grande, né? Ele é grande, ele distende cavidade e ele realmente promove aqueles sangramentos excessivos. Então, você pode ficar com a barriga mais estufada. Isso, a paciente vai ter um abdômen gravídico muitas vezes, né? Então, eles são caracterizados, apesar de benigno, mas tem crescimento rápido, né? E atingem grandes volumes. Temos pergunta, doutor. Sim. Vamos ver para a primeira pergunta, a gente já consegue mostrar? Então, vai lá. Boa tarde, me chamo Flailma, sou do bairro da Torre. Eu tenho mioma, mas não é dentro do útero. Sinto muitas dores no endométrio. Qual o procedimento, né, ela deve procurar? É um caso de cirurgia ou tem como resolver tratamento com medicação, doutor? Pronto. Então, o mioma que ela está falando provavelmente é um mioma subseroso. Então, o mioma subseroso, ele pode sim dar dor pélvica. Ela está falando de dores no endométrio, né? Talvez uma dor no período menstrual, que aí já é outra coisa. Tem bem que investigar. Então, esse mioma dela, se é um mioma subseroso, a gente vai avaliar o tamanho dele e ver se realmente ele pode ser o agente que está promovendo essas dores pélvicas. Porque muitas vezes a paciente tem um mioma minúsculo, um mioma de 1, 2 centímetros, subseroso, e tem dores pélvicas e coloca a culpa naquele mioma, quando na verdade pode ter outra causa. Pode ser uma endometriose, né? Pode ser uma doença inflamatória pélvica. Então, aí a gente tem que investigar, né? Tem que investigar o tamanho desse mioma, a localização desse mioma, para saber se ele é ou não o agente causal dessa dor. Quando a gente vê um mioma bem grande, só com cirurgia? Isso, só com cirurgia. Então, quando o mioma é submucoso, a gente consegue... Ali a gente está mostrando, inclusive, nessa nova tela aí, três tratamentos. O primeiro dele é um tratamento não invasivo, que é uma embolização alcoólica. Consiste em bloquear o fluxo sanguíneo para esse mioma. Aí ele, o quê? Necrosa? Isso, ele vai entrar em remissão. Ele vai entrar em remissão e vai atingir um volume, um tamanho mínimo. E aí não vai causar nenhum desconforto para a mulher? Isso, aí a paciente vai ficar sem dor, os sintomas vão desaparecer. Nessa segunda tela, a gente está vendo um mioma submucoso. Então, o mioma que está dentro do útero, a gente tira por via vaginal, por via chamada via baixa. Entra com um aparelho específico e vai fatiar esse mioma e retirar por baixo. É como se fosse uma curetagem? É como se fosse uma curetagem. Esse aparelho chama um esteroscópio, um ressectoscópio, e nele a gente fatia esse mioma e vai retirá-lo em tiras, em fragmentos. Já o mioma que cresce para fora do útero, nessa terceira figura, a gente tira por esteroscopia, que é aquela técnica que tem um acesso no umbigo, tem 3 outros portais lá embaixo e a gente consegue detectar esse mioma e consegue fatiá-lo com um instrumental chamado morcelador, onde ele vai sair como se fosse descascando uma laranja e ele vai sair as tirinhas. E a gente consegue, também de uma forma não invasiva, retirar esse mioma. Então, as técnicas hoje, elas são bem menos invasivas. Bem menos invasivas, isso. Agora, quando o senhor falou que às vezes tem essa medicação que simula uma menopausa, de fato, a mulher ela vai ficar sentindo esses sintomas da menopausa. É transitório, depois volta, como é que é? É transitório, normalmente a paciente com o tempo vai voltar à produção hormonal normal dela. A gente se utiliza dessa medicação para que você possa conseguir tirar, por exemplo, uma técnica minimamente invasiva. Então, você reduz o tempo cirúrgico, você reduz a ocorrência de complicações. E essa medicação também é utilizada naquela fase de transição. Então, a paciente tem um mioma que está causando sangramento e ela está, digamos, 49, 50 anos. Então, para que operar essa paciente? Eu posso dar essa medicação, o Zoladex, diminui o volume desse mioma e ele tende a não mais crescer. É uma coisa que é importante a gente frisar. Paciente com miomas na menopausa, normalmente a gente não faz nenhuma abordagem. Normalmente acompanha, porque eles se tornam assintomáticos. Agora, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que o mioma é um tumor benigno, mas quem tem mioma tem predisposição, por exemplo, a ter um câncer de útero? Não. O câncer de colo e o câncer de endométrio são coisas distintas. A malignização do mioma ela é extremamente rara, né? Então, é algo bem raro que a gente considera basicamente um tumor benigno, eminentemente benigno.
A gente tem mais uma pergunta, ela não quis se identificou, Marinalva do Cristo. Boa tarde, eu tenho miomas dentro e fora. Já vai fazer 1 ano que eu menstruo. Tomo injeções na barriga, mas não paro de sangrar. O que eu devo fazer, doutor? Pois é, então provavelmente essa paciente vai precisar do tratamento cirúrgico. E nessa abordagem cirúrgica da dona Marinalva, o que a gente vai precisar saber? Então, dona Marinalva já tem seus filhos? Já tem a chamada prole constituída? Porque se já tiver, então o melhor tratamento realmente, ela tem mioma dentro, fora do útero, seria a esterectomia. Mas se ela não tem seus filhos, então a gente vai ter a abordagem tanto por baixo, via baixa, por via alta, na tentativa de preservar o útero. Então, nessa situação da dona Marinalva, o tratamento é realmente cirúrgico. Doutor Ventura, eu sei que a gente tem muitas perguntas aqui para responder, nosso tempo é curtinho, tenho certeza que a gente esclareceu muitas delas. Mas tá aí, ó, o Instagram do Doutor Ventura, para quem quiser seguir, já fazer suas perguntas também, né? Tirar dúvidas. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Disponha, Ingrid. Tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas e o Com Você tá sempre aberto. Venha sempre, viu? A casa é sua. Muito obrigado. Muito obrigada. Pois é, olha, você não deixa de se cuidar não, viu? Você vai lá, faz seu tratamento 1 vez por ano, visita aí o ginecologista. Não tem medo não, porque tem mulher que tem medo, né? Não tem medo não. Se a gente descobre o problema, a gente trata. Agora, deixa eu dar uma dica muito